Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos de Araújo, eu sou mestre em administração e estratégia de projetos, com foco específico em gestão de portfólio de projetos. Atuo como consultor empresarial já há bastante tempo. Atualmente eu sou sócio-diretor da KPMG Brasil, né, na área de gestão de riscos para soluções digitais e tecnologia da informação. Tenho diversas certificações profissionais, já trabalhei em diversas multinacionais e eu gostaria de estar dividindo com vocês hoje um trabalho específico realizado para esse tema, né, de gestão de portfólio de projetos e o alinhamento estratégico de TI. É uma pesquisa, né, realizada e que resultou na publicação de um artigo bastante interessante, né, e eu dou detalhes sobre isso mais à frente nessa apresentação, em conjunto com o doutor José Eduardo Storopli e o doutor Roque Rabechini Júnior, dois profissionais, dois mentores, dois professores, aos quais eu realmente tenho muita consideração e fiz questão de mencioná-los aqui nessa oportunidade. Seguindo, os conceitos básicos, né, para a gente nivelar aqui o conhecimento daqueles que não estão tão familiarizados com o tema e de repente estão procurando aprofundamento, né? O PPM, né, que é a gestão de portfólio de projetos, sigla em inglês, pode ser considerado como uma gestão coordenada de projetos ou mesmo de portfólios, né, que tem o objetivo de atingir, né, as metas organizacionais, ou seja, são processos interrelacionados, né, que buscam a seleção dos projetos, a sua respectiva priorização e, obviamente, a alocação dos recursos organizacionais a esses projetos para realizar os objetivos estratégicos da empresa, né, em linha com os valores, a missão e a visão da mesma, né? E o alinhamento estratégico de TI, outro tema extremamente relevante, é um processo contínuo, né, de ajustes, né, que visa exatamente interligar esses objetivos e estratégias de negócio com as objetivos estratégicas de tecnologia da informação, né, no sentido de ter vantagem competitiva. Em resumo, na hora que você pega o conceito do PPM e você pega o conceito do elemento estratégico de TI, você já vê diretamente aí a questão do relacionamento entre essas duas, vamos chamar aqui de variáveis, né? O que traz para a gente exatamente o objetivo desse estudo, dessa apresentação aqui que eu estou fazendo com vocês. O que a literatura tem dito, né, de importante aqui para a gente? A gente está vivendo um ambiente extremamente competitivo, né? A gente tem Código de Defesa do Consumidor, consumidores cada vez mais difíceis, vamos dizer assim, né? mais demandantes, né? A gente tem busca de melhorias de desempenho sendo perseguidos pelas empresas no sentido de poder ultrapassar seus concorrentes. Existe uma complexidade crescente, transformação digital, novas tecnologias, né? E a gestão baseada em projetos, ela acaba se destacando. Por quê? A gestão de projetos, a gente pode dizer que é a forma pela qual a empresa alcança os seus objetivos de transformação por meio das iniciativas internas, né? Quer dizer, eu só mudo a partir do momento que eu estabeleço projetos que tem começo, meio e fim e que eu entrego essa mudança organizacional, esse lançamento de produto, esse novo sistema, essa transformação digital, ou seja, estão casados esses dois conceitos. E, obviamente, se eu faço projetos desconectados com a estratégia, eu posso estar fazendo perfeitamente bem, né, imaginando que o meu projeto é entregue de uma forma exímia, né, que eu sou um grande craque na hora de entregar projetos, eu posso estar entregando projetos de uma forma exímia, projetos que, na verdade, não estão vinculados à estratégia, eles não são os projetos certos a serem feitos. Eu vou entregar muito bem aquilo que eu não preciso fazer. Então, a gente precisa ter artifícios, né, meios de fazer com que os projetos que vão ser feitos são feitos da maneira efetiva e alinhados à estratégia. É esse o grande objetivo dessa discussão aqui. O que o mercado diz a respeito disso? A gente falou um pouquinho da literatura, né, da questão dos especialistas, do mercado acadêmico. O que o mercado profissional, o mercado corporativo diz?
que a estratégia é entregue por meio de projetos de mudanças. Opa, casa aí com o que eu disse agora há pouco, né, na questão mais acadêmica, né? E que os recursos são empregados para focar em iniciativas alinhadas com a estratégia. Opa, de novo aqui a pesquisa de uma grande Big Four, casando aí questões práticas de mercado com o que o contexto acadêmico diz. E outra informação importante, né? Existem investimentos crescentes em TI. Isso praticamente todo mundo aqui já consegue enxergar. Falando em transformação digital, a gente está falando de uma série de coisas, mas também do investimento em novas tecnologias, em novas formas de operar os negócios. E a gente consegue ver números bastante expressivos, né? 198 bilhões, segundo a SEC em 2018, relacionados a esses investimentos, né? E-commerce, Customer Analytics, CRM, ou seja, uma série de iniciativas. E que esses crescimentos, esses investimentos só crescem, né? Qual que é a problematização em relação a isso, né? Existem mais projetos do que recursos a serem feitos dentro das organizações, né? Ou seja, eu tenho menos dinheiro para investir do que eu gostaria, portanto, eu tenho que escolher qual projeto eu vou fazer, qual eu vou deixar para fazer daqui a pouco e qual, de repente, eu não vou fazer. E eu tenho o risco, nessa hora, de adicionar mais projetos, né, nos meus objetivos do que eu tenho capacidade organizacional de entregar, o que pode ocasionar uma série de problemas, como, por exemplo, queda de produtividade, aumento de custos, atrasos, uma pressão muito grande nos executivos por resultados e o próprio comprometimento da qualidade. Portanto, eu preciso equalizar essa problematização que eu apresento aqui. Além disso, o que a gente também observa, né? Que existe uma baixa maturidade do PPM em muitas organizações, ainda hoje. Né? E que o processo decisório pobre, ou seja, toda aquela questão de qual projeto eu devo fazer ou fazer daqui a pouco ou não fazer, né? Ou seja, esse processo decisório pobre, ele pode acarretar a incorreta alocação dos recursos e, por conseguinte, eu vou ser menos competitivo em termos de mercado. O PPM nessa hora se torna elemento-chave, né, para ter sucesso nesta questão estratégica. E é por isso, né, que a gente precisa invadir esse espaço, perseguir esse conhecimento e se atualizar em relação ao que o mercado fala em relação a isso. Numa pesquisa da KPMG, foi dito o seguinte, né, que sempre existir alinhamento entre projetos realizados e o plano estratégico ocorre somente em 33% das vezes. E possuir processos estruturados para PPM, né, para gestão de portfólio de projetos, somente 60% das vezes. Isso numa pesquisa em 2017. Esse número, na verdade, eu creio que não seja mais o exato, né? Existe aí uma crescente preocupação das organizações, mas ainda assim existe muito insucesso nas iniciativas organizacionais. E quanto mais turbulento o mercado, a transformação digital está trazendo isso para a gente de uma maneira muito efetiva, né? E questões relacionadas a questões de mercado mesmo, por exemplo, pandemia, né? Concorrência extrema, quer dizer, tudo isso traz, na verdade, um tempero a mais, né, um outro sabor nesse processo, porque fica mais complexo ainda a gente poder falar desse tipo de coisa. Por quê? Porque não necessariamente eu tenho um único portfólio na organização. Eu posso ter múltiplos, ou seja, portfólio de projetos relacionados à inovação, portfólio de projetos relacionados à questão legislativa para segmentos que são bastante, como é que se fala? Regularizados, né? Regulados por organizações, Banco Central, CVM, etc. Ou seja, eu posso ter diversos portfólios, né? Dentro da organização, portfólios de projeto. E eu preciso, de alguma forma, saber como é que eu vou cuidar disso tudo. Né? Existe muito empirismo, né? Muito tentativa e erro, muito decisão baseado em julgamento pessoal, né, de algum executivo da liderança, mas poucos meios oficiais, né, regulados, processuais, para se fazer isso dentro das organizações ainda hoje. Apesar das evoluções, então, portanto, existem poucas evidências dessa estruturação que eu acabei de comentar. Sendo que a gente pode colocar em termos de valores, né, 40 bilhões o montante atual, anual,
de investimento em TI, sendo que 2,5% do PIB brasileiro normalmente é investido, né, nesse tipo de processo, nesse tipo de projeto, né, que cai dentro do portfólio de projetos das organizações, coincidindo aí com 2% do total de investimentos de TI no mundo. Ou seja, é muito dinheiro, né? Ou seja, temos então investimento significativo em TI sem alinhamento estratégico e baixa maturidade em PPM, sem processos básicos estruturados, o que acarreta aí uma problemática, né? uma indagação. Como é que a gente resolve isso? Né? O que a gente faz em relação a isso? E aí a justificativa, então, portanto, desse estudo cai nessas frases, nessas sentenças, né? Um PPM eficiente e eficaz pode melhorar a flexibilidade e o desempenho da organização. Projetos mais típicos de melhoria são relacionados usualmente à TI, né? A tecnologia da informação. É praticamente unanimidade, né? Grande parte dos executivos entendem que o aumento do nível de maturidade em organizações, né, relacionadas ao PPM vai trazer algum tipo de vantagem competitiva. Né? Portanto, trata-se de um tema de grande relevância atual, relacionado com a prática profissional e também com a prática acadêmica. Né? Por isso que é importante a gente estar discutindo esse tema aqui, né? PPM em si. A questão que se levantou, então, para essa pesquisa, né, que decorreu para a geração do artigo e para visualização de todos os frameworks, né, de práticas relacionadas a PPM, qual a relação entre os processos do PPM, né, e o alinhamento estratégico de TI, considerando aqui, nesse caso específico da nossa pesquisa, o efeito moderador da intensidade do uso da tecnologia nessa relação. Né? Esse é um ponto bastante interessante aqui do nosso trabalho, né? Dessa discussão que nós estamos tendo aqui. Existe nos últimos anos um decréscimo em relação à pesquisa sobre esse tema, estranhamente, né? Quer dizer, a importância, na verdade, ela cresceu, no entanto, o número de pesquisadores, né, de artigos publicados, decresceu na linha do tempo. Acaba se focando em alguns temas mais da moda, por exemplo, a própria transformação digital, né? Interessante, obviamente precisa ser pesquisado, mas esse tema ele continua extremamente relevante, extremamente. Né? Então, analisar a relação entre os processos de PPM e o alinhamento estratégico de TI em relação a diversos países, portos e segmentos industriais. Esse é um dos objetivos aqui, né? Verificar a influência da moderação do uso da tecnologia, de alto a baixo, né, nos resultados obtidos. Então, também é um dos objetivos aqui dessa pesquisa, desse trabalho. E aí, a fundamentação teórica, né, foi feita de uma maneira bastante vasta. Estudou-se diversos frameworks, estudou-se diversos autores, bastante extensa a bibliografia que foi avaliada, né, e os modelos, e inclusive modelos de mercado, né, modelos corporativos em uso. Eu destaco aqui 3 modelos, né, do Archer e Ghazanzadeh, de 1999, o PMI de 2017, que é bastante conhecido, né, e Padovani Carvalho, de 2016. Para efeito desse trabalho, né, o que foi escolhido em termos de modelo de PPM para fazer esse desenvolvimento de framework aqui foi o de Padovani Carvalho. Padovani e Carvalho, para quem não sabe, são autores brasileiros, né? Fizeram uma vasta pesquisa e apresentaram um modelo bastante interessante de PPM, né? Então, foi escolhido esse modelo. E para efeito de fundamentação teórica para alinhamento estratégico, né, outros 3 modelos são destacados aqui. Né, também foi feito um vasto trabalho bibliográfico, um vasto trabalho mercadológico. E eu apresento aqui Reishi, Ben-Bazat, Brobeck, Enhopen e Luftman. E o escolhido para esse trabalho foi o modelo de Luftman, o Strategic Alignment Model. Né? Em cada uma das tabelas apresentadas, eu não vou entrar em detalhe aqui, até porque temos um tempo mais limitado, fica bastante claro os itens aqui do lado, que são itens de avaliação e de apresentação de cada um dos frameworks. Posteriormente, eu fico à disposição para a gente poder discutir, debater, para aqueles que são interessados, essas informações, né, e detalhar mais esse trabalho.
De qualquer forma, os meus dados de contato vão estar disponíveis aqui na apresentação. Tá? Fatores de escolha, então, desses modelos. Amplo espectro de avaliação, né, robustos, processos sólidos, né, bem embasados, com revisão de literatura bastante extensa, bastante ampla, né, e de aplicação simplificada em termos de uso, ou seja, é feito por autoavaliação. São modelos flexíveis, né, com respostas de perguntas, né, ou mesmo evidências, e não demandam investimento, ou seja, são modelos gratuitos e internacionalmente reconhecidos. Tem abrangência global, aceitos pela comunidade profissional, não demandam software especializado e com disponibilidade de informações, e são modelos bastante contemporâneos, bastante atualizados. Portanto, essa escolha dos modelos acabou sendo bastante atrativa por esses motivos apresentados aqui, né? Houve, na verdade, para se escolher um modelo, uma avaliação por uma série de fatores. Eu apresento alguns aqui que são talvez os mais importantes para dividir e compartilhar aqui com vocês. A variável moderadora do trabalho, né? A gente colocou a intensidade de uso da tecnologia, né? Por quê? Porque disse o seguinte, né? Isso as empresas de uma maneira geral, né? A gente sempre ouve isso dentro das organizações. A gente sendo mais inovador, a gente ganha novo mercado e a gente é mais produtivo. Essa conversa já é antiga, né? E esse modelo de 1997, do Hartog-Glow, né? O nome é bastante difícil de ser pronunciado, traz exatamente essa tônica. Mas a pergunta é, sempre isso será uma verdade? A gente está falando tanto, né, em transformação digital, em inovação hoje em dia, e isso acaba sendo uma verdade absoluta? Será que isso realmente é verdade? Né? Essa foi a ideia dessa pesquisa, de também comprovar se em todas as situações isso se aplicaria, mas essa comprovação não pode ser simplesmente porque eu acho, porque alguém falou, porque eu perguntei para uma série de pessoas. Na verdade, ela tem que ser baseada em fatores de estudo, em frameworks consagrados, em escalas validadas, né, pela bibliografia, pela visão acadêmica e profissional, e também por métodos estatísticos que comprovem esse tipo de coisa. O que usualmente dentro das organizações a gente acaba não vendo. Né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? A gente precisa saber se isso é uma verdade ou não, baseado de uma forma realmente robusta de validação disso. Não é porque a gente acha alguma coisa, porque a gente suspeita de alguma coisa, porque de repente alguém que é muito inteligente falou alguma coisa para a gente em relação a isso, que isso é absolutamente verdade. Né? E esse é um dos objetivos dessa pesquisa aqui também, um dos desafios que a gente teve para discutir de uma forma matemática e estatística se isso era verdade ou não, pelo menos para essa amostra que a gente está discutindo aqui. E a gente vai detalhar isso aqui daqui a alguns slides. As hipóteses que foram levantadas, então, para efeito da pesquisa, né? A gestão de portfólio de projetos de TI tem uma relação positiva com o alinhamento estratégico de TI? Todo mundo acha que sim. E a intensidade do uso dessa tecnologia dentro da organização afeta positivamente a relação da gestão de portfólio de TI, né, de projetos de TI, com o alinhamento estratégico de TI? Em teoria, isso é verdade também, né? Principalmente quando a gente fala de inovação. Então, duas hipóteses que, em teoria, seriam verdadeiras. Né? Será que são verdadeiras mesmo? O método que foi usado, então, teve caráter do estudo descritivo exploratório, a abordagem hipotética, dedutiva e quantitativa, né? Foi empregado o método quantitativo bastante forte aqui, a gente vai detalhar um pouco disso. O método de pesquisa, baseado em pesquisa bibliográfica, né, de gestão de PPM, né, o PPM em si, e o alinhamento estratégico de TI, e mesmo a intensidade de uso da tecnologia. Né, então, foi feito um trabalho bastante extenso em relação a isso, em termos de pesquisa bibliográfica, e também do survey eletrônico, empregado um questionário eletrônico para coleta de dados. Né, o universo da população, né, o universo de população, empresas de diversos portes e segmentos da economia do Brasil e do exterior, né, e empresas, obviamente, que praticam PPM na sua área de TI. A amostragem aleatória, simples e não probabilística. O instrumento de pesquisa, então, questionário com 94 questões, né, em sessões onde a gente teve a caracterização da organização e do respondente.
o processo de PPM em si e a avaliação do grau de alinhamento estratégico, né? O perfil dos participantes que responderam a essa pesquisa, né? Executivos, profissionais acadêmicos e alunos envolvidos na gestão de portfólio, programas e projetos, que geraram, na verdade, uma massa para que a gente pudesse, a partir disso, fazer o trabalho estatístico, né? A análise estatística foi feita de que maneira? Na estatística inferencial foi usado o PLS-100, né? O Partial Least Square Structure Modeling Equation, né? O PLS-100 que é chamado. E utilizou-se aí 3 softwares diferentes, né? O software R, o Smart PLS e o próprio SPSS. 3 softwares bastante conhecidos do universo estatístico aí para fazer toda a modelagem estatística desse trabalho. O modelo conceitual proposto, né? Qual foi? Nós temos aqui, na verdade, a gestão de portfólio de projetos e o grau de alinhamento estratégico. E a variável moderadora no centro, aqui, como hipótese 2, né? A intensidade do uso da tecnologia na organização. Obviamente, a hipótese 1, o grau de relacionamento aqui de gestão de portfólio e o grau de alinhamento estratégico, né? A gente tem algumas variáveis de controle estipuladas que estão aqui abaixo, né? Mencionando aí tamanho da organização, nível do cargo do respondente, região do globo, entre outros, né? E de um lado aqui da gestão de portfólio, uma série de variáveis, né? Que são variáveis independentes, que refletem aí o modelo de Padovani e Carvalho, né? Que eu comentei, e do outro lado o de Luftman, ou seja, na gestão estratégica, o alinhamento estratégico de TI, né? Com uma série de variáveis dependentes aqui, também trazendo as dimensões às quais o Luftman defende que o grau de alinhamento estratégico de TI precisa compreender para ser efetivo. Tá? São outros 2 grandes autores aí que vocês precisam de repente se aprofundar e que eu posso, obviamente, passar detalhes sobre isso para vocês posteriormente. Tá? Aqui o modelo é conceitual também, mas aqui o Path Model, né, onde a gente detalha aqui as questões aqui no cantinho, né, são questões, o número de questões relacionadas a cada um desses itens, né. Bastante detalhe aqui para informação, de qualquer forma fica disponível aqui para consulta e podemos, obviamente, discutir isso posteriormente. O questionário, todo esse material está disponível para quem tiver interesse, pessoal, né? É só me acessar, né? Eu posso compartilhar, na verdade, tudo que foi feito aqui de uma maneira mais detalhada, até para ver se isso é replicável, né? Se alguém mais tem interesse em fazer esse tipo de pesquisa, de fazer, de repente, um framework dentro da sua organização e atender esse tipo de expectativa de alinhamento estratégico dentro da empresa em termos de propósito de tecnologia da informação. As escalas utilizadas foram essas, né? Essas escalas são escalas baseadas, por exemplo, a escala aqui, a região global, baseada na United Nations Statistics Division, né? World Bank aqui para tamanho da organização e porte, ou seja, existiam algumas escalas já criadas, né? E algumas outras que foram estabelecidas por mim, né, pelo autor em si, e que trouxeram aí as variáveis de controle para a nossa pesquisa aqui, para o trabalho. Né? Então nós temos as 3 grandes escalas, né, as três grandes variáveis explicadas. Modelo de Luftman, modelo de Carvalho, Padovani e Carvalho, né, e as variáveis de controle ali. Tá? E os procedimentos, portanto, para a coleta de dados, né? Quais foram? O questionário eletrônico, com as escalas que foram informadas agora há pouco, né? Objetivou-se atingir aí os respondentes de outros países e, obviamente, profissionais relacionados ao tema. Né? Foi aperfeiçoado esse modelo, esse questionário, a partir de um pré-teste que foi feito, né? Obtendo-se aí feedback de uma série de profissionais, inclusive de professores aí de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E foi enviado para diversos segmentos da indústria. A ferramenta, né, que utilizou-se para fazer esse questionário foi o Question Pro, e o período aproximado de divulgação foi 1,5 meses, né, 1 mês e meio aí. Mandou-se e-mail, postings, telegrama, telefone, foi feita uma abordagem pessoal, teve auxílio do pessoal da Bentley University nos Estados Unidos, né, contatos pessoais, profissionais, acadêmicos, foi garantida confidencialidade, né, pediu-se também para que os respondentes disseminassem o questionário a outras pessoas, e isso resultou aí em 158 respostas válidas para o trabalho. Né? E o que é uma resposta
resposta válida, né? Aqui passa por alguns critérios que a gente vai discutir daqui a pouco do ponto de vista estatístico. A gente usou o PLS-100, né? E por que a gente usou o PLS-100, né? Quando é que é indicado que uma amostra deve e pode ter aí o PLS-100 empregado? Para pesquisa exploratória com variável dependente, né? E que existe aí conjunto de dados muito pequeno, as medidas não estão definidas e desenvolvidas, as teorias não são totalmente desenvolvidas, a distribuição dos dados é anormal, ou seja, uma distribuição normal não é aplicável, existe grande quantidade de dados ordinais e categóricos, indicadores formativos e reflexivos, e prever a variável dependente, né, quando o objetivo principal é prever a variável dependente. A única que não se aplica nesta amostragem da pesquisa é o item 5 aqui. Grande quantidade de dados ordinais e categóricos. Isso aqui não é verdade. No entanto, os outros 6 itens defendem que o PLS-100 seja empregado, né? Então, para você saber que método estatístico você vai usar, você precisa saber quais são as premissas necessárias para aquele método estatístico fazer sentido para aquela amostragem que você tem para ser trabalhada, né? Então, isso aqui é bastante importante ser definido. A estimativa de amostra mínima prevê por 2 métodos, né, o G-Power, né, que diz que são 125 respostas necessárias para a amostra ser válida, e no caso da regra das 10 vezes, né, que é um outro método, dizia que o valor calculado para a amostra mínima é 110 respostas. Eu tive, né, nessa pesquisa 158 respostas válidas. Portanto, esses 2 métodos apontados aqui são métodos que foram validados para efeito de ter uma amostra mínima e emprego do PLS-100. Tá? Os construtos, então, e correlações a serem testadas foram essas. O ppm variável independente, com alinhamento estratégico de TI, e todos esses itens aqui, né, intensidade do uso da tecnologia como moderadora e as demais como variáveis de controle, e o próprio elemento estratégico de TI também com a intensidade do uso da tecnologia e as variáveis de controle, né, a moderadora e as de controle. Né? Então foram feitas essas validações estatísticas. A análise de dados e resultados para efeito simplesmente de demonstração, houve aí grande maioria das empresas, 129 empresas, 81,65% das respostas, né, de empresas de grande porte. Da mesma forma, 125 empresas relacionadas à América Latina, né? São as grandes massas aqui. Região global onde o responde está localizado apresenta aqui uma diversidade. Tem Oceania, América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e África. Ou seja, praticamente todos os continentes aqui a gente teve algum tipo de respondente participando. E, inclusive, pessoas também de empresas micro, pequena e média, de acordo com as escalas que eu mencionei agora há pouco. Tá? Só para demonstrar, na verdade, existem uma série de outros gráficos, uma série de outros cruzamentos de informações que foram feitas no trabalho, mas que não caberiam ser discutidos aqui nesse momento. A análise dos dados resultados e a caracterização da amostra ficam desta maneira aqui, né? Então, empresas que, em relação à intensidade do uso da tecnologia, em alta tecnologia, 48,10% das organizações, né, estavam classificadas como alta tecnologia. 39% em média alta, né? Média baixa, 11%, e o restante em baixa, né? Com baixo uso de tecnologia. Se você olhar, a maioria aqui, média alta e alta, né? A grande concentração está aqui em cima. Então, empresas que usam muito tecnologia. Análise dos dados e resultados, né, a preparação e validação dos dados. Não foram observadas variáveis inválidas na amostra. Né? A amostra, como eu disse para vocês já, não é normal, né, a partir dos testes Shapiro-Wilk e Komorogov e Smirnov. Verificação da simetria e curtose, né, mostrou que essa amostra não é normal. Outliers, houveram 27 identificações. No entanto, esses outliers não foram removidos. Por quê? Porque eram parte da população alvo de interesse, eles não eram oriundos de erros e eles retratam fenômenos observados aderentes às possibilidades da teoria. Né? Então, essas 158 respostas válidas não tiveram anomalias, né? Não tiveram necessidade de serem removidas em nenhum caso. A resolução dos construtos, né, passou por a análise de dimensionalidade das variáveis. Né? O algoritmo empregado foi o NIPALS, Non-Linear Interactive Partial Least Squares, né, baseado na abordagem de Sanches de 2013.
O software R, né, com a aplicação desse pacote aqui, o PLS Depot, solucionou os construtos low order, né, retendo-se o primeiro componente como score, né, e aí submeteu-se ao Smart PLS com o indicador dos construtos high order. Aqui é bastante técnico, né? Mas, no entanto, acho que vale a pena mencionar esse tipo de coisa. Foi feito essa resolução dos construtos multidimensionais por meio das análises estatísticas, né? E aqui a tabela demonstrando todos os testes estatísticos necessários para esse protocolo do PLS-100, né? Isso aqui é bastante importante, pessoal, porque caracteriza aí um amplo uso, né? E um protocolo, um meio de você seguir e repetir esses testes para alcançar os seus objetivos quando estiver fazendo uma pesquisa parecida com essa aqui. Então, consistência interna, validade convergente, validade discriminante, ou seja, validação da mensuração, né, do reflexivo, do modelo formativo, né, e de todo o restante aqui que são importantes ser testados, o modelo estrutural. Né? Então, os 3 modelos foram testados, com todos os testes que são aplicáveis a cada um dos modelos, e em todos nós tivemos o status ok aqui, verdinho, ou seja, todos eles foram devidamente feitos, devidamente cravados dentro da normalidade, né? Dentro da variação aceita para esse tipo de teste estatístico. Tá? As conclusões. A H1 foi confirmada para a amostra, ou seja, a gestão de portfólio de projetos de TI tem uma relação positiva com o alinhamento estratégico de TI. Por quê? Porque essas variáveis estatísticas aqui, elas alcançaram exatamente a resposta necessária para se comprovar isso aqui. Né? Então, a relação significativa e positiva entre os processos de gestão de portfólio de projetos e o alinhamento estratégico de TI foi comprovada. Tá? No entanto, a H2 não foi confirmada, o que é bastante interessante. Por quê? Essa rejeição, na verdade, ela acaba sendo importante porque é contrária ao que a gente comentou, é contrária aos estudos acadêmicos, é contrária ao que a gente vê em âmbito profissional dentro das organizações. Ela não se comprovou estatisticamente. Né? Por quê? Por causa desses intervalos aqui, o coeficiente de caminho e o intervalo de confiança não foram correspondentes ao que precisa em termos de resultado, em termos de variação permitida, né, do processo estatístico, o que é bastante interessante nesse caso, né, para essa amostra de 158 organizações respondentes. E aí, qual o tipo de contribuição, né, que a gente traz dentro desse material, desse documento, né, dessa pesquisa? A consolidação de uma literatura bastante robusta, bastante forte e extensa, o desenvolvimento de um modelo conceitual, né, usando 2 escalas super contemporâneas, muito robustas e validadas em âmbito internacional, que são a de Padovani, Carvalho e Luftmann, trabalhando conjuntamente nessa relação. Eu nunca havia visto essas escalas serem utilizadas dessa maneira, né? E eu não sei se existe alguma outra pesquisa, na verdade, que aplicou essas escalas nesse âmbito, né? O detalhamento desse protocolo que eu comentei com vocês, da aplicação do PLS-100, sendo um modelo para aplicação de procedimentos estatísticos a serem seguidos, ou seja, é uma receita de bolo, né? Como a gente pode colocar aqui de uma maneira comum. Né? A confirmação da H1 dizendo, olha, comprova-se a teoria em questão, tudo aquilo que estão se dizendo dentro das organizações e dentro da literatura acadêmica está comprovado, e o algo a ser aprofundado em termos da H2. Ou seja, precisamos, de alguma forma, continuar essas pesquisas para validar o porquê disso, né? O porquê de não se comprovar o fator de moderação dentro desse âmbito de PPM e alinhamento estratégico, né? São contribuições importantes. E as limitações? Obviamente a gente precisa dizer delas aqui também, né? Quando a gente usa a técnica de levantamento, né, o survey, né, o questionário e os respondentes e tudo mais que foi explicado, eu tenho aspectos perspectivos, ou seja, percepção de pessoas podem resultar em distorções, porque os respondentes colocam o que eles entendem em relação àquilo. Obviamente, a gente teve o cuidado, né, de avaliar que os profissionais que responderam são profissionais efetivos da área, executivos e tudo mais, mas mesmo assim, né, existem aí essa questão da distorção possível. Pouca profundidade dos fatores interpessoais e institucionais, né,
e não indica tendências nem possíveis mudanças estruturais, essa questão do processo de mudança, né, nessa visão estatística. O processo de amostragem não probabilística, né, teve um pequeno número de respondentes quando você compara isso com o mundo. Ou seja, 158 respondentes é muito pouco para se generalizar o resultado alcançado. Ele é um indicador, mas ele não pode ser visto como um resultado absoluto, não uma verdade absoluta. E, obviamente, eu posso ter aqui concentrações e dispersões, né? Por causa que as variáveis de controle não permitiram uma análise comparativa. Por quê? Porque teve muita empresa, por exemplo, de grande porte, pouca empresa de pequeno porte. Tive muita empresa com muito emprego de tecnologia, né? Então a gente tem, na verdade, algumas concentrações e algumas dispersões nas variáveis de controle que também inviabilizaram aí algumas conclusões que se poderia alcançar uma vez que isso não fosse, em termos de amostra, levantados dessa forma, tá? E por último, né, aqui algumas sugestões para estudos futuros. Né? O que a gente pode fazer com esses modelos? A gente pode pegar amostras maiores e mais amplas, né, novas amostras, para aprofundar esses estudos. A gente pode criar e combinar entrevistas e outras técnicas, né, estudos de caso, para aprofundar também além do método quantitativo. Ou seja, você não somente utilizar a questão estatística, matemática, mas também a questão da discussão, da conversa, da entrevista. Né? O particionamento de fatores condicionantes também é outro ponto importante a ser mencionado. A gente pode, na verdade, aprofundar por tipo de tecnologia, a gente pode especificar um único segmento, por exemplo, varejo, a gente pode verificar um único porte de empresa dentre uma série de outras variações possíveis, são somente exemplos esses aqui, né? Eu posso aprofundar também processos específicos do PPM, não preciso pegar o PPM como um todo, eu posso pegar balanceamento, por exemplo. Posso pegar, sei lá, algum outro processo do PPM para poder aprofundar a pesquisa, fazendo recortes, né? Eu posso escolher também uma dimensão específica do elemento estratégico, né? Bem como eu também posso usar outros fatores de moderação. A gente usou aqui, na verdade, a questão do emprego da tecnologia, né? Mas a gente pode aqui também usar, por exemplo, inovação, né? Ou qualquer outro fator de moderação, né? Para poder combinar e sair do outro lado com um outro tipo de fator relacionado à pesquisa, né? Ou seja, usar de repente os mesmos modelos, o mesmo processo estatístico, mas com uma combinação de amostra diferente para tentar explorar algum outro ponto que seja interessante ser comprovado do ponto de vista estatístico, do ponto de vista corporativo ou do ponto de vista acadêmico. Né? O que eu quero concluir dizendo aqui, pessoal? Esse documento robusto, né, ele está disponível em 2 links aqui. Um é relacionado a um artigo internacional que foi derivado desse trabalho, como eu comentei lá no início, tá? E o outro o material todo, né, de toda a pesquisa que também está disponível aqui para vocês poderem baixar, utilizar, né, consultar, obviamente para aqueles que têm interesse em se aprofundar o tema. Um ponto bastante relevante para ser mencionado aqui também é exatamente a questão da bibliografia disponível lá. Né? A gente tem lá uma série de referências bibliográficas que vale muito a pena dar uma olhada. Obviamente, para aqueles que precisam se aprofundar nisso, que têm interesse em se aprofundar nisso, né? Ou necessidade específica corporativa ou acadêmica de se aprofundar nesse tema. Né? Vale a pena consultar. Tá? Eu fico à disposição aqui, estão os meus contatos, né? Agradeço imensamente a oportunidade de trocar essa ideia aqui com vocês. Obviamente, né, fico à disposição para aprofundar, para compartilhar materiais, está aqui meu e-mail, está aqui meu celular, né, meu WhatsApp. Eu acho assim, podemos nos contatar aqui, né, nos conectar via LinkedIn. Eu estou realmente à disposição para poder aprofundar e discutir esse tema. Sou apaixonado, gosto muito desse tema e acho muito, muito ainda relevante para todas as organizações esse tipo de discussão. Tá? Muito obrigado novamente e foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um abraço.